E se o homem por trás do Holocausto estivesse vivendo silenciosamente no seu bairro? Em 1946, Hitler e seus principais tenentes já tinham partido e o Reich estava em ruínas. Sua influência persistia no mundo. Muitos dos piores nazistas sumiram nas sombras, alguns com ajuda poderosa. Entre eles estava um burocrata que enviou milhões para a morte. No episódio de hoje do The Infographic Show, vamos acompanhar a caçada global pelo arquiteto do Holocausto. Em maio de 1960, caçadores de nazistas do Mossad fizeram uma operação secreta em Buenos Aires. Todas as noites, às 19h40, um homem descia de um ônibus ao lado de um quiosque. Às vezes, ele comprava cigarros, acendia um e seguia em frente. Se um carro se aproximava no escuro, ele acendia uma lanterna. Antes de entrar, ele sempre circulava a casa como se verificasse perigo. A equipe se dividiu. Uma esperava em um Chevrolet preto, a outra ao lado de um Buick preto, simulado como carro quebrado. Um motorista falso se inclinava sob o capô enquanto dois homens fingiam ajudar. No bolso de um dos agentes estavam fotos de sua família assassinada, vítimas dos mesmos homens que eles esperavam capturar naquela noite. O homem nunca saiu do ônibus. Eles aguardaram 15 anos por esse instante e o vigiaram por 3 semanas. Nesse dia, o ônibus passou direto, deixando os agentes com a sensação de que seu alvo havia sido avisado. Anos antes do colapso do Reich, Adolf Eichmann se reuniu secretamente com Heinrich Müller, chefe da Gestapo. Oficiais da SS já planejavam fugir da Alemanha, enquanto as forças aliadas libertavam campos de extermínio por toda a Europa. Seus horrores foram revelados. Eichmann via oficiais desesperados falsificando documentos e tentando se passar por vendedores inocentes. Ele não queria aquilo, era constrangedor. Apontando sua pistola Steyr, ele disse a Müller que, se algo desse errado, só precisava de uma arma. Se falhasse, restava o cianeto. Antes de sair naquele dia, ele os lembrou. Eu pularei de bom grado, e felizmente no poço, sabendo que comigo estarão 5 milhões de inimigos do Reich. Ele falava dos judeus cuja morte ele ajudou a causar. Ele fugiu de Berlim sob fogo enquanto os tanques e soldados russos, sedentos de vingança, tomavam a cidade. Para Eichmann, aquilo era uma desgraça. O Reich de 1000 anos havia acabado, mas ele não iria morrer como um animal encurralado. Ele fez uma perigosa viagem a Altazzi, nos Alpes austríacos, onde ele e oficiais da SS beberam conhaque e jogaram paciência enquanto planejavam o próximo passo. Então veio a notícia. Hitler estava morto. Eichmann reuniu 200 homens, a juventude hitlerista e membros feridos da SS, e com dinheiro, ouro e armas, marcharam para as montanhas. O plano era descer lutando, mas chegou uma ordem proibindo-os de atirar nas tropas aliadas. Isso mostrava que a guerra terminou, pois os alemães se renderam. Eichmann voltou para Altazzi, onde sua esposa Vera se escondia no chalé à beira do lago. Ele nunca deixou que ela soubesse a extensão total do seu trabalho, embora ela soubesse o suficiente para saber que ele seria enforcado se os aliados o pegassem. A guerra acabou, ele disse a ela, com o rosto abatido enquanto entregava a ela uma cápsula de cianeto, caso os russos chegassem primeiro. Lá fora, seus filhos brincavam sem saber dos horrores que seu pai infligiu a milhões de pessoas inocentes. Eichmann disse a Vera para ser corajosa. Se sobrevivesse, acharia como contatar. Com poucos nazistas, ele fugiu novamente para as montanhas, mas logo alguém teve coragem de enfrentá-lo. Eichmann era um criminoso de guerra perseguido. Os outros achavam que teriam mais chances sem ele. A traição doeu, mas ele entendeu, erguendo um último brinde de schnapps antes de seguir com um companheiro em direção à Alemanha. Eles não tinham documentos, pouco dinheiro e nenhum esconderijo para onde ir. Patrulhas aliadas rondavam por toda parte. Russos enviavam homens a campos sem julgamento. Americanos e britânicos já capturaram muitos nazistas importantes. O nome de Eichmann ainda não era visto como o de um grande criminoso de guerra, mas ele sabia que isso era só questão de tempo. Quando uma patrulha americana o parou, ele deu um nome falso. Adolf Barth, um cabo da Luftwaffe. Ele e o companheiro foram enviados a um campo cheio de alemães, mas escaparam à noite para Salzburgo, na fronteira alemã. Eichmann, em fuga, repetia que apenas seguia ordens, fiel ao juramento da SS. Minha honra é minha lealdade. Ele apenas cumpriu seu dever. Em sua mente distorcida, ele não era um vilão.
Ele não era um assassino, apenas um soldado cumprindo ordens. Mas ele estava errado. Eichmann ingressou no Partido Nazista em 1932 e logo trabalhou para a inteligência da SS. Sua primeira tarefa foi reunir maçons. Seu perfeccionismo lhe rendeu um cargo no escritório de assuntos judaicos. Já visto como especialista em judeus, ele chegou a dizer que eram, abre aspas, o inimigo mais perigoso do Reich. Mesmo assim, ele achava que a imigração em massa era a solução. Em 1938, ele coordenou a realocação de 200 mil judeus austríacos e disse a um amigo: "Eles estão em minhas mãos. Eles não ousam dar um passo sem mim." À medida que as conquistas nazistas se expandiam, o valor de Eichmann aumentava. Em 1939, ele assumiu o escritório para a imigração judaica, organizando deportações forçadas. Após a queda da Polônia, ele supervisionou o desenraizamento de comunidades e sugeriu reassentar até 4 milhões de judeus em Madagascar. O plano falhou, era impossível logisticamente, ainda mais com a guerra em andamento. Em 31 de julho de 1941, um mês após Hitler invadir a União Soviética, Reinhard Heydrich recebeu novas ordens. Heydrich foi um dos nazistas mais graduados e principais arquitetos do Holocausto. A ordem de Göring era clara: preparar a solução geral para a questão judaica e elaborar planos para o que se tornaria a solução final. Heydrich chamou Eichmann e disse que o Führer ordenou o extermínio dos judeus. Eichmann depois admitiu que teve dificuldade em entender o que Heydrich dizia. Logo após, Eichmann, Heydrich e o chefe da Gestapo, Heinrich Müller, reuniram-se numa casa de campo perto de um lago nos arredores de Berlim. Eles beberam conhaque na lareira e fizeram planos para enviar milhões de judeus europeus aos campos. Eichmann concordava plenamente, chegando a afirmar que os judeus roubavam nosso sopro de vida. Mas ele não era um soldado da linha de frente. Ele foi o arquiteto da máquina de deportação que levou cerca de 6 milhões à morte. Ele não atirou, mas suas mãos estavam cheias de sangue. Em 1944, durante uma visita ao oeste da Polônia, ele testemunhou judeus sendo despidos e forçados a entrar em uma van de gás móvel, gritando até serem silenciados pelo gás. Na vala comum, ele viu um civil tirar dentes de ouro dos mortos com alicate. Mais tarde, em Minsk, ele viu judeus sendo jogados vivos em uma cova e mortos a tiros um por um. Mais tarde, ele diria que achou aquilo horrível, que os assassinatos estavam transformando os jovens alemães em sádicos e que ele não era forte o suficiente para tamanha brutalidade. Mas ele sabia como a máquina da morte funcionava. Era quem lubrificava as engrenagens. Ele virou o responsável pelas deportações na Europa. Ele lidava com cotas, gráficos e tabelas, números frios e burocráticos, mascarando a catástrofe humana. Ele organizou para que os judeus fossem forçados a entrar em guetos, despojados de seus bens, com negócios roubados e ativos confiscados. Ele organizou os trens que lotavam pessoas em vagões de gado, causando sufocamento e mortes por exaustão antes dos campos. Para evitar levantes, criou campanhas de engano, tranquilizou líderes judeus e por vezes aceitou subornos, fortalecendo a máquina nazista. Ocasionalmente, ele mesmo se dirigia às vítimas, ficando diante das longas filas dos condenados. Judeus, vocês não têm nada com que se preocupar. Queremos apenas o melhor para vocês. Mas alguns anos depois, o caçador havia se tornado a caça. Eichmann queria voltar para a Alemanha saindo de Salzburgo, mas foi capturado pelos americanos no caminho. Era difícil esconder sua posição no partido nazista. Ele tinha no braço a tatuagem da SS com o tipo sanguíneo exigida por Himmler. Ele tentou queimar a tatuagem com um cigarro, mas não funcionou e acabou sendo enviado para outro campo. Desta vez, disse ser Otto Eckmann, da 22ª Divisão de Cavalaria da Waffen-SS. Após várias transferências, ele ficou próximo de Nuremberg. No caminho, viu ruínas, prisioneiros esqueléticos e caminhões queimados, símbolos da derrota. Sabia que precisava partir. Os aliados ainda não sabiam o quão valioso era o prisioneiro que tinham. Em pouco tempo, o nome Adolf Eichmann seria conhecido por todos, inclusive por Simon Wiesenthal, sobrevivente de campo cuja mãe foi assassinada e esposa deportada. Wiesenthal compilava listas de criminosos de guerra para o Corpo de Contra-Inteligência americano, Corpo de Contra-Inteligência, e para o Escritório de Serviços Estratégicos.
escritório de serviços estratégicos, precursor da CIA. Ele rapidamente percebeu que Eichmann havia desempenhado um papel central no extermínio dos judeus da Europa. O que ele não percebeu foi que caçadores de nazistas judeus e agências de inteligência ocidentais perseguiam criminosos de guerra de alto escalão, porém por motivos distintos. De volta aos campos onde Otto Eckmann se alinhava com outros homens da SS, os sobreviventes não reconheciam seu rosto. Por sorte, ele sempre se manteve nas sombras. E interrogado repetidas vezes pelo corpo de contra-inteligência, ele sabia que acabariam pegando ele. Às vezes pensava em cianeto, mas ainda tinha a esperança de rever a família. Em Nuremberg, os principais líderes nazistas foram julgados, mas um nome aparecia sempre: Adolf Eichmann. Testemunhas relataram que ele dava ordens aos comandantes dos campos, atuava como chefe dos assuntos judaicos da Gestapo e era o mentor das deportações. Dieter Wislicenki, subordinado de Eichmann por anos, relatou que Eichmann chamou a solução final de aniquilação biológica planejada da raça judaica. Quando Wislicenki se chocou, Eichmann respondeu rispidamente, dizendo para não ser sentimental. Agora, Eichmann era um dos principais alvos. Oficiais do corpo de contra-inteligência interrogaram Vera, a esposa dele, que não tomou a cápsula de cianeto. Os russos não a alcançaram. Ela afirmou que não sabia do paradeiro dele e não tinha fotografias recentes. Para o corpo de contra-inteligência, Eichmann era uma prioridade máxima, descrito como pelo menos parcialmente responsável pelo extermínio de 6 milhões de judeus. Era visto como desesperado, capaz de atirar para fugir e alpinista habilidoso, talvez escondido nas montanhas. O que eles não sabiam era que Eichmann já estava sob custódia deles, ouvindo depoimentos sobre si mesmo no campo. Desesperado, ele revelou quem era a um oficial nazista e implorou por ajuda para fugir. Após tentar queimar a tatuagem da SS, ele raspou a cabeça, usou roupas tingidas de caçador e fugiu pela cerca para a floresta. Nesse momento, Eichmann era o nazista mais procurado. Não era pouco, já que homens como o Dr. Josef Mengele, o Anjo da Morte, e Klaus Barbie, o torturador da Gestapo, também estavam foragidos. Barbie foi capturado pelos britânicos e depois pelos americanos. Sendo colocado na folha de pagamento do corpo de contra-inteligência, ele foi útil como ativo de inteligência, o que depois levou a um pedido oficial de desculpas. Mas Eichmann, eles não sabiam onde ele estava. Em 1946, 5 caçadores de nazistas vigiaram o chalé onde sua esposa e irmão moravam e certa noite invadiram durante o jantar. Vários homens estavam à mesa. Eles bateram em um deles com a coronha do rifle e o levaram para a floresta. O homem afirmou não ser Eichmann, apenas um soldado que conhecia sua esposa. Sim, ele admitiu que tinha matado judeus na guerra, mas apenas sob ordens. Eles não acreditaram nele. Atiraram no peito dele e o enterraram na floresta, achando ter matado um grande criminoso de guerra. Eichmann estava na Alemanha, vivendo como animal selvagem sob o nome Otto Heininger. Ele entrou na zona britânica com documentos falsos e conseguiu emprego como lenhador. Ele se enturmou facilmente, fumando Lucky Strikes à noite e tocando violino enquanto os homens bebiam schnapps. Ele precisava deixar a Alemanha para tentar uma vida estável. Sua foto já circulava por toda a Europa. Pior para Eichmann, Rudolf Höss havia testemunhado sobre as câmaras de gás, dizendo que Eichmann visitou os campos e discutiu o uso do Zyklon B. Logo a notícia chegou até Eichmann. Ele precisava deixar a Alemanha rápido. Ouviu um boato de que vingadores judeus o mataram em uma emboscada em seu chalé na Áustria, mas sabia que os aliados não foram enganados. Eles não iam desistir. Simon Wiesenthal, com provas de que Eichmann vivia, certamente não. Enquanto isso, Vera buscou um atestado de óbito oficial para casar de novo ou pedir pensão de viúva. Se ela conseguisse, Wiesenthal temia que os aliados desistissem da busca. O arquivo de Eichmann era extenso, mas os recursos escassos e já havia muitos nazistas de alto escalão para lidar. Dezenas eram mantidos e interrogados nos campos Ashikan e Dustbin. Em 1950, Eichmann planejava outro desaparecimento. Guiado por terrenos acidentados, ele se escondeu em cabanas, passou noites tensas em hotéis e, eventualmente, recebeu uma identidade falsa e foi levado para uma casa segura no norte da Itália.
Seu plano de fuga envolvia aliados poderosos no Vaticano e na Argentina. Seu novo nome, Ricardo Clemente. Buenos Aires era um local propício para nazistas. O presidente Juan Perón, que chamou os julgamentos de Nuremberg de ultraje imperdoável pela história, acolheu fascistas, especialmente nazistas úteis à economia, na Argentina. As ideias antissemitas de Perón refletiam a propaganda nazista, dizendo que judeus se alojavam como cistos nas populações. Era o lugar ideal para Eichmann. Em Gênova, a Cruz Vermelha Internacional aprovou o Sr. Clemente como refugiado. Em 1º de junho de 1950, ele recebeu seu passaporte com foto e impressões digitais. Obter o visto no consulado argentino foi simples. Em pouco tempo, ele bebia chianti, jogava xadrez e esperava o futuro com entusiasmo. Semanas depois, ele estava no convés do navio com uma passagem de 3ª classe no bolso. Com ele estavam um oficial da SS do bunker de Hitler e um comandante da juventude hitlerista. Enquanto a Europa ficava para trás, ele pensava na família. Um mês depois, ele chegou à Argentina sem planos de retornar à Europa. Ele chegou com 485 pessoas sem documentos de trabalho numa cidade cheia de favelas. Não era um lugar para quem tinha empregados e casas de veraneio, mas a rede nazista logo o empregou em uma metalúrgica. Depois de garantir residência, virou engenheiro e vivia confortavelmente com 2.500 pesos mensais. Em 1952, após 7 anos sem vê-los, sua família se reuniu a ele. Ele abraçou Vera e disse aos filhos: "Eu sou o tio Ricardo." Eles acreditavam que ele estava morto, mas Klaus, o mais velho, não se deixou enganar. A portas fechadas, Vera estava feliz e furiosa, balançando recortes de jornal sobre os crimes do marido, mortes de milhões, mulheres e crianças. Ele negou tudo, dizendo ser só um burocrata. Ela não voltou ao assunto. Na Europa, Wiesenthal estava furioso. A casa de Eichmann estava vazia. Vera e os filhos sumiram, e professores contaram aos caçadores de nazistas que as crianças deixaram de ir à escola. Rumores circulavam. América do Sul, Oriente Médio, Alemanha. Sem provas, Wiesenthal ficou atormentado. Ele não conseguia dormir e não descansaria até capturar os Eichmann. Na Argentina, Eichmann seguia cauteloso. Ele nunca admitiu seus filhos publicamente. Quando teve outro filho, chamou-o de Ricardo Francisco, homenageando o padre que o ajudou a fugir da Itália. Mas oficialmente era seu único filho. Por anos, ele se manteve discreto, ciente de que seu nome seguia nos jornais como um dos mais procurados do mundo. Como tantas vezes na vida, o karma bateu à porta dos fundos de Eichmann. Lothar Hermann, judeu-alemão quase cego que sobreviveu ao campo de Dachau, leu um artigo sobre Eichmann em um jornal na Argentina. Ele pensou em Silvia. Ele nunca tinha contado a ela o que havia acontecido com ele na guerra, porque havia escondido sua identidade judaica quando fugiu para a Argentina. Agora ele sabia que precisava contar a verdade por vários motivos, mas um deles era que Silvia já havia namorado um jovem chamado Nick Eichmann. Silvia afirmou que o pai de Nick estava morto, mas durante a guerra tinha ligações com nazistas e opiniões antissemitas. Lothar conectou as pistas. O ex-namorado de Silvia seria filho de Adolf Eichmann. Silvia disse que Nick nunca contou muito, nem onde morava. Ele era reservado e evasivo, aumentando a desconfiança de Lothar. Infelizmente, ela não via Nick há muito tempo depois de se mudar de casa, então eles não faziam ideia de onde ele estava. Isso era estranho demais para ser ignorado. Lothar procurou a embaixada alemã, mas ela ainda tinha funcionários que lamentavam Hitler. Em vez disso, ele escreveu diretamente para Fritz Bauer, o procurador-chefe de Hesse. Ele disse a eles que tinha certeza de que Eichmann, vivendo sob o nome de Clement, estava em Buenos Aires com sua família. Logo, uma foto chegou pelo correio. Silvia confirmou. Sim, é ele. Ela iniciou sua investigação. Depois de alguma investigação, Silvia encontrou a casa e foi visitá-la, dizendo que queria ver Nick. Nick estava ausente, mas um homem de 50 ou 60 anos a convidou. Silvia ficou inquieta. Sentado de chinelos à sua frente, poderia estar um dos arquitetos do Holocausto. Vera surgiu querendo saber quem passou o endereço para Silvia. O impasse acabou com a entrada de Nick. Inquieto, ele falou pouco. O homem mais velho disse a Silvia que ela seria bem-vinda de volta a qualquer momento. Obrigado, pai, respondeu Nick, oferecendo-se para acompanhá-la ao ponto de ônibus. No caminho, Silvia perguntou por que você chamou seu tio de pai.
Nick hesitou por um segundo e então murmurou algo sobre ser um sinal de respeito na Alemanha, e ela embarcou no ônibus tremendo. Quando o ônibus partiu, ela sentiu grande alívio. Contou ao pai em casa. É ele, Adolf Eichmann, tenho certeza. Em março de 1958, Kurt Weiss, da inteligência da Alemanha Ocidental, se encontrou com um agente da CIA em Munique para compartilhar informações relacionadas aos nazistas. Ambos os lados tinham agentes nazistas, o que não podiam admitir publicamente. Na verdade, muitos desses agentes eram pouco confiáveis, sua lealdade era questionável e sua moralidade duvidosa. Agora discutiam Adolf Eichmann e rumores de que ele teria sido visto na Argentina. O nome dele foi escrito errado como Clemens nos relatórios. Eles não podiam ter certeza de que era Eichmann, mas ainda assim seriam criticados depois por escolherem não alertar os caçadores de nazistas ou o Mossad. Os Estados Unidos, pressionados a investigar, ignoraram os pedidos de Wiesenthal. Isso não atendia aos interesses americanos, e muitas operações envolviam ex-nazistas. E ninguém naquela época queria que isso viesse à tona. Enquanto isso, na Argentina, Eichmann ficou isolado. Ele reclamava da guerra e dizia que o Reich foi traído. Ele bebia demais, fumava demais e frequentemente caía em desespero. No diário, ele confessou: "Estou cansado de viver como um andarilho anônimo entre dois mundos." Ele insistia que não era um assassino, nem um assassino em massa, embora admitisse cumplicidade por meio de ordens de deportação. Em 1960, o Mossad lançou a operação final após uma dica do promotor Fritz Bauer. Bauer desconfiava da inteligência da Alemanha Ocidental, ainda repleta de ex-nazistas, e por isso pediu ajuda aos israelenses para caçar Eichmann. Mas o Mossad precisava de provas concretas antes de agir. O plano de sequestrar Eichmann era ilegal pelo direito internacional. Se fossem pegos em flagrante, os agentes poderiam ser presos em um escândalo internacional. Escândalo era aceitável, mas não se eles falhassem. Iniciaram a vigilância e fizeram campana na casa 4261 Chacabuco. Mas Silvia não estava lá havia 2 anos e o local estava vazio. Eichmann saíra semanas antes. Então surgiu uma pista. Um garoto disse que um filho de Eichmann era mecânico em uma oficina próxima. Após a vigilância, o agente enviou uma mensagem codificada. O motorista é vermelho, o que significava que provavelmente haviam encontrado Eichmann. A central só queria uma mensagem. O motorista é preto. Definitivamente Eichmann. Na garagem, viram um homem de 50 anos numa mobilete buscando o filho. Eles o seguiram por uma série de curvas, mas acabaram perdendo ele atrás de um cortejo fúnebre. Mesmo assim, persistiram e acharam sua nova casa na rua Garibaldi. Com uma câmera escondida na pasta, tentaram fotografar quem entrava ou saía. Alguém sugeriu comprar a casa ao lado para uma melhor vigilância. A sede do Mossad negou o pedido. Eichmann percebeu que a caçada se aproximava e ficou mais cauteloso, já que seus filhos estavam crescidos. O mais velho tinha casa própria, outro era marinheiro mercante e o terceiro mecânico. Em breve todos estariam fora, e o caçula nada sabia do passado do pai. Eichmann estava mais desconfiado. Ao notar homens estranhos no bairro, ele manteve ainda mais a cabeça baixa. Mas um dia, enquanto ele pendurava a roupa, eles conseguiram uma visão clara. Naquela noite, a mensagem foi enviada: o motorista é negro. A missão era arriscada. Havia muitos simpatizantes nazistas na Argentina, e o governo ainda mantinha sentimento anti-Israel após a queda de Perón. Os agentes não tinham apoio local, nem cobertura oficial, e ainda havia Eichmann, com quase 60 anos, mas treinado em vigilância e armas de fogo. Ele podia ter aliados, era preciso cautela. Um erro e poderiam morrer, ser presos ou Eichmann fugiria de novo. Uma vez capturado, ele teria que desaparecer imediatamente, escondido até que pudesse ser levado para Israel. Mas havia um problema. Não podiam usar avião militar. Como contrabandear alguém em voo civil sem ser notado? Mesmo para uma agência de inteligência experiente, era uma tarefa quase impossível. Mas primeiro, eles precisavam daquela foto nítida. Em 20 de março de 1960, um agente espiava por um buraco com binóculos, deitado sob uma lona na traseira de uma caminhonete Ford. Outros esperavam próximos e viram Eichmann sair de casa de calça marrom, sobretudo camisa e gravata verde. Ele falou com o jardineiro, mas perderam a chance e tiveram que tentar depois.
A confirmação de Israel foi rápida, 100% Adolf Eichmann, mas agentes do Mossad chegaram à Argentina com identidades falsas. Uma delegação israelense já participaria das celebrações da independência da Argentina, servindo como cobertura perfeita. O plano era tirar Eichmann do país em um avião da El Al, junto com esses delegados. Mesmo assim, duvidavam se conseguiriam embarcar um adulto à força em um avião de passageiros. Eichmann pegava diariamente o ônibus 203 verde e amarelo da Mercedes-Benz em San Fernando para casa. Às 19h40, ele descia perto de casa, geralmente com uma mulher indo para o outro lado. Às vezes, ele parava no quiosque, outras não. Como morava perto, tinham pouco tempo para pegá-lo. Todas as noites, eles ficavam de vigia, anotando cada detalhe, certificando-se de que sua rotina nunca mudava. Eles frequentemente se perguntavam: como um homem responsável por milhões de mortes podia agora viver em tamanha miséria? Não havia água encanada nem eletricidade, apenas uma casa decadente em um bairro sem graça. Para eles, aquilo parecia uma afronta aos mortos. Os agentes, às vezes, duvidavam se tinham o homem certo. Só teriam certeza total com Eichmann capturado. Eles planejaram o caminho após o sequestro. O problema eram as paradas dos bondes, pontos potenciais de problemas. Ainda assim, concordaram. Pegamos ele em 10 de maio, tudo já estava planejado. Souberam que o voo da El Al só sairia da Argentina em 19 de maio, o que não desejavam. Preferiram manter Eichmann na casa segura por mais tempo a adiar o sequestro. Semanas foram gastas planejando o dia 10 de maio. Qualquer atraso causaria suspeitas. Eles alugaram carros. Eles tinham 10 apartamentos prontos como casas seguras de backup. Todos os dias, Eichmann descia do ônibus no horário esperado. A vigilância ficou mais arriscada, pois os moradores notaram sua presença. Um policial já os impediu de fazer uma conversão ilegal. Próximo ao dia, eles ensaiaram um sequestro. Sem saber se Eichmann reagiria, escolheram 2 homens duros, experientes em matar e prontos para agir se preciso. Em 10 de maio, um sedã preto parou quando Eichmann ia para casa. O motorista perguntou em espanhol como chegar a Buenos Aires. Eichmann achou estranho. Por que um carro com placas locais pediria direções? Os agentes observaram e adiaram por mais um dia. Dentro de casa, Eichmann contou à esposa sobre o carro, cada vez mais desconfiado. Fumou mais e não tocou o violino naquela noite. Vera notou seu desconforto e também sentiu uma presença sombria perto da casa. Naquela noite, ela sonhou com ele usando uma camisa branca limpa que de repente ficou vermelha. O carro não era nada, mas o sexto sentido de Eichmann estava certo. No dia seguinte, Eichmann se barbeou, lavou-se com água de balde e se vestiu. Antes de sair, Vera contou seu sonho. "Tome cuidado", ela avisou. Ele ignorou e fez a longa viagem, pegando o 203 e trocando de ônibus 2 vezes em 32 quilômetros e 2 horas. No trabalho, tudo foi rotineiro até que uma rara reunião do sindicato o fez ficar até mais tarde, além do seu horário habitual de saída às 18h15. No ponto de ônibus, a equipe de 4 aguardava em 2 carros, atentos à estrada prestes a fazer história. Binóculos de visão noturna observavam a rua. Um adolescente parou ao lado do carro quebrado e se ofereceu para ajudar. "Precisa de algo?" ele perguntou. Eles queriam que ele fosse embora, e ele saiu de bicicleta. Às 7h40 o ônibus atrasou. O tempo passou. Um ônibus apareceu, mas passou direto. Depois outro, aumentando o nervosismo deles. Será que Eichmann sumiu? Foram descobertos? A vida dele era como um relógio. O que houve? 8 horas marcaram o limite, mas eles permaneceram. Às 8h05 apareceu outro ônibus. Era Eichmann. Ele desceu com a lanterna indo até a rua Garibaldi, a mão direita suspeitamente no bolso. Uma arma? Uma tempestade se formava, trovões estrondando à distância. Eles podiam ouvir seus passos enquanto ele se aproximava. A cerca de 14 metros, sua mão seguia no bolso. "Cuidado!" alertou um dos homens. A 5 metros, um homem avançou. "Um momento, senhor." Eichmann parou, assustado. Ele avaliou o campo para uma possível fuga. Eles o atacaram, forçando sua mão para baixo e arrastando-o ao chão. Ele gritou, mas o motor do carro ligado abafou o som. Eles o colocaram no banco de trás, taparam sua boca e cobriram seus olhos com óculos de motociclista escurecidos. Tudo pareceu durar 1 hora, mas só levou 25 segundos. Eles o revistaram em busca de armas,
Cobriram-no com um cobertor, amarraram suas mãos e pés e disseram: "Se você resistir, nós vamos atirar em você." Você entendeu? Silêncio. Você entendeu? De novo, ele não disse nada quando falaram com ele em espanhol. Os homens pensaram ter capturado a pessoa errada, mas Eichmann, em perfeito alemão e voz calma, disse: "Já estou resignado ao meu destino." Provavelmente ele pensou que iria morrer, mas machucá-lo era a última coisa que eles queriam fazer. Pelo menos, eles sabiam que era ele. Eichmann não resistiu no caminho até a casa segura. Na passagem de trem, ficaram sentados por 10 minutos cercados de carros, pessoas fumando e música alta. De novo o aviso: se mexer, morre. Às 8h55 chegaram. Ele parecia abatido, em roupas sujas, enquanto buscavam cianeto. Até sua dentadura foi examinada. No início, ele pensou que era um assalto, mas ao ouvir alemão, percebeu ter sido capturado por judeus. As cicatrizes confirmaram que era ele, incluindo a que cobria a antiga tatuagem da SS. Ainda assim, ele afirmou ser Ricardo Clement, antes Otto Henninger. Mas, quando pressionado, ele revelou seu verdadeiro número da SS: 889, 895. Esse deslize o entregou. Quando perguntado sobre seu nome de nascimento, ele disse: Adolf Eichmann. O alívio na sala foi tão grande que eles até concordaram com o pedido dele por vinho para acalmar os nervos. Sr. Eichmann sabia beber e fumar. Ele disse que sabia hebraico antes de tentar falar. Soou como insulto. Alguns saíram para não bater nele. Em casa, Vera entrou em pânico. Ela dizia para si mesma que ele devia ter sofrido um acidente ou que as coisas que os jornais diziam não podiam ser verdade. Ela já estava planejando uma equipe de busca. Ela nunca mais o veria. Eichmann foi obediente, mas seguia perguntando se iriam matá-lo. Depois, ele diria que era só uma peça pequena na máquina. Eles sabiam que não era verdade. Ele não puxou o gatilho, mas sua inteligência matou gerações. Pessoas que eles conheciam, membros da família. Ainda assim, eles o alimentavam, lavavam, vestiam e o levavam ao banheiro. Matá-lo teria sido mais fácil. Agora, eles tinham a tarefa impossível de contrabandeá-lo em um avião civil. Em certo momento, ele disse: de certa forma, eu amo os judeus. Eu queria que eles tivessem seu próprio país, mas nenhuma nação os aceitava. A ordem de extermínio, ele insistiu, veio diretamente de Hitler, e isso os enojava, mas todas as noites eles o deixavam falar, servindo-lhe vinho, incentivando-o a falar, já começando a montar um caso. Era estranho. Eles odiavam o que ele fez, mas era difícil odiar um homem patético diante deles. Eles esperavam que Josef Mengele também na Argentina voasse com ele, mas a pista esfriou. O prêmio não podia ser arriscado, então eles se contentaram com Eichmann em vez de se exporem. No dia 20 de maio, Eichmann prometeu embarcar no voo sem causar problemas. Não precisava de sedativos, disse ele ao médico que os homens haviam recrutado. O médico aplicou a injeção alegando acalmar seus nervos. Sonolento, Eichmann murmurou: "Podem confiar em mim." Se nada mais, Eichmann sempre foi confiável, infelizmente, também para assassinos de sangue frio. Ao chegarem ao aeroporto, suas pernas cederam. Ele foi carregado, escada acima, por membros uniformizados da LAL que o cercavam. Um cobertor o cobria. A tripulação o observava, achando que ele só estava doente. Os motores rugiram. Eichmann estava alheio a tudo, agora com uma máscara sobre os olhos. Os agentes sentiram alívio ao ver o avião taxiar, mas ele sumiu quando a aeronave parou abruptamente por um problema no plano de voo. Às 0h05, as rodas saíram da pista. No céu, os homens reuniram a tripulação e disseram: "Vocês participam de uma missão vital para o povo judeu. O homem que está conosco neste avião é Adolf Eichmann." Eles olharam para o homem indefeso em seu assento, agora nervosamente acendendo mais um cigarro. A notícia se espalhou rápido e o chefe dos mecânicos explodiu. O irmão dele havia sido assassinado pelos nazistas, e ele próprio havia sobrevivido aos campos. Ele gritou com os agentes: "Vocês dão cigarros para ele? Ele deu gás para a gente." O julgamento de Adolf Eichmann marcou o século XX e seu rapto gerou clamor internacional. Mas não foi o sequestro que mais chocou o mundo. A banalidade de Eichmann estava em seu rosto comum, postura discreta e ausência total de ameaça. Ele não parecia um monstro, mas um pai comum, como um vizinho simpático que joga bola com os filhos.
Hannah Arendt, ao cobrir o julgamento, chamou isso de banalidade do mal. Eichmann tentou se defender dizendo: "Eu só estava seguindo ordens", frase que ecoou pelo tribunal e imprensa mundial. Os juízes não aceitaram. Eichmann foi considerado culpado em todas as acusações, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, e condenado à morte. Durante a noite de 31 de maio de 1962, na prisão de Ramla, Adolf Eichmann foi enforcado, sendo a única execução civil já realizada em Israel. Quando os guardas tentaram cobrir sua cabeça, ele recusou. Testemunhas disseram que ele parecia quase eufórico, como se tivesse esquecido estar em seu próprio funeral, acreditando não ter feito nada errado. Suas últimas palavras foram desafiadoras. "Senhores, nos veremos de novo. Viva a Alemanha, Áustria e Argentina. Eu tive que obedecer às regras da guerra e à minha bandeira. Estou pronto." Seu corpo foi cremado e as cinzas lançadas além das águas de Israel. Nenhum lugar na terra jamais serviria como santuário para o homem que construiu a máquina do Holocausto. Capturar o arquiteto do Holocausto é uma coisa, mas a forma como seus planos foram executados foi ainda mais sombria. Confira como funcionavam as câmaras de gás nazistas ou clique neste vídeo.